Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro neste último dia de julho, quinta-feira, em 1941, num 31 de julho, o Hermann Göring, braço direito do Hitler, marechal da Luftwaffe, determinou ao chefe da segurança interna, o Heydrich, que encontrasse uma solução definitiva para o problema judeu. Faz lembrar aquele juiz auxiliar que estava lá no celular do Talhaferro, né? Use a sua criatividade para pegar a revista Oeste, né? Bom, deu no Holocausto. Uma aliança do Holocausto para combater o antissemitismo, os preconceitos contra judeus, tinha a participação do Brasil e agora o Brasil se retirou dela. Só para a gente lembrar o que estão fazendo em nosso nome. Então lembre-se de se inscrever, se ainda não fez isso, e de, ao final, deixar o gostei ou não gostei. Vamos então aos assuntos de hoje. Ministro Moraes, sancionado pela lei Magnitsky, que foi, por sua vez, teve a sanção do presidente Obama lá atrás, não é nem coisa de governo republicano, acho que é de 2012, 2008, por aí. Já é uma lei que foi aplicada muitas vezes para autoridades estrangeiras que não respeitam direitos humanos. Ele fez questão de mostrar que está tudo normal, foi com a mulher dele para o jogo lá no estádio do Corinthians, o jogo Corinthians-Palmeiras, que deu 1-0 para o Corinthians. Foi vaiado e respondeu com o dedo no meio. Eu diria que é um avanço para mais para baixo daquela expressão em Nova York, perdeu o mané, não a mola. É uma versão atualizada. Se ele fosse deputado ou senador, já estariam encaminhando para a comissão de ética por agressão ao decoro parlamentar. Se fosse parlamentar, seria uma agressão ao decoro. O ministro aposentado Marco Aurélio Mello, que já foi presidente do Supremo, ficou horrorizado. Chegou a dizer que não gostaria de estar na pele de Moraes depois dessa. E lembrou que os atuais ministros do Supremo perderam a cidadania, não podem sair para a rua. Ele disse que sai para a rua, normalmente vai ao supermercado, vai à farmácia, vai ao restaurante, sem problema algum. Né? Os tempos mudaram, ó tempora, ó amores. Né? Bom, eu acho que essa história toda da lei Magnitsky, Alexandre de Moraes, e mais a marcação para quarta-feira próxima do início da vigência da tarifa de 40%, somada à de 10% original, que era a boazinha, tudo isso vai impulsionar as manifestações que estão marcando nas cidades brasileiras para o próximo domingo, né? Por liberdade, por cumprimento à Constituição, por devido processo legal, por juiz natural, amplo direito de defesa, essas coisas. O Supremo diz que não vai voltar atrás, que vai continuar seu rumo, que está tranquilo quanto ao que vem fazendo e que mantém a marcação do julgamento de Bolsonaro para setembro. Eu só faço um reparo aí. Não vai ser julgado em setembro, ele já foi julgado. Basta ver as declarações dos ministros Barroso, Moraes, Gilmar, Dino, tem mais algum até? Não,
Não, basicamente esses que já se manifestaram, né? Ao contrário do que é usual de qualquer juiz de carreira, né? Não fazer nenhum comentário que se aproxime do caso que ele vai julgar, né? Antecipar a sentença, essas coisas, né? Nas declarações aí, porque estão sempre dando declarações. Bom, consta que houve uma reunião de políticos do PL com Gilmar Mendes, que é o decano. Valdemar da Costa Neto, presidente, o líder Sóstenes Cavalcante, o senador Rogério Marinho, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que teria promovido esse encontro, mas dizem que foi uma conversa bem sem graça. Não levou a nada. E Gilmar teria informado que o Supremo pode reagir proibindo os bancos a sancionarem, os bancos brasileiros a sancionarem Moraes. Esse é um sonho, né? Que é impossível. Os bancos brasileiros têm uma relação umbilical com o sistema financeiro americano e todos os recursos americanos do mundo digital. Não tem como. Se desvincularem isso, como consequência de manter contas de Alexandre de Moraes e seus familiares, se mantiverem contas, haverá a sanção para esses bancos, desligando essas coisas, praticamente é como fechar as portas dos bancos. Não tem como, né? Agora, dizem lá que o Fábio Weingarten, que é um advogado de Bolsonaro e foi porta-voz de Bolsonaro, que também teria conversado com Gilmar Mendes por causa de uma relação pessoal entre os dois. Fica aí o que será que conversaram, né? Mas, enfim, se tivessem, agora é tarde, né? Mas se tivessem ouvido Fux lá dos seus discursos iniciais, para não politizar o Supremo, mas a politização do Supremo vem lá de trás, né? Lá daquela Constituição de Weimar que não deu certo, né? Que propiciou depois o Hitler, de ativismo judicial, né? Eles põem outros nomes, mas ativismo significa arbítrio. O que está na Constituição é o que está na Constituição. Se for além dela ou contrariá-la, esse arbítrio é a força que rasga a Constituição, e isso é inconstitucional. E o Supremo, como corte constitucional, é o guarda, é os zelotes da Constituição que tem que zelar para que tudo seja feito dentro da Constituição. Então, é o primeiro órgão que tem a máxima obrigação de cumprir a Constituição. É um paradoxo não cumprir, né? Bom, e tivessem ouvido Fux, Marco Aurélio Mello, não teria acontecido isso. Agora, já fizeram isso com Lula. Lula, que começou o julgamento em primeira instância, como lembrou Marco Aurélio Mello, lá na Vara de Curitiba, primeira instância, ele teve possibilidade de recurso na segunda instância em Porto Alegre, na terceira instância em Brasília, na última instância em Brasília, né? Não é o caso de Bolsonaro, que já foi para a instância definitiva e foi suprimido dele o poder de recurso, os direitos de inúmeros recursos, né? Recorre ao mesmo juiz que o condena, né? É incrível, é impossível, né? Mas, enfim, aí se arranjaram uma saída para Lula, não dá para arranjar uma saída para todos os outros que estão indevidamente no Supremo, e as pessoas que estão dentro daquele processo que Marco Aurélio chama do fim do mundo, que iniciou-se sem a essência, que é o Ministério Público, que é imprescindível
na origem de um processo, na iniciativa. O juiz não tem iniciativa. Não. Só enviar tudo para a primeira instância, todo mundo. Estou só falando que eles não vão adotar isso porque talvez não saibam que humildade é a mais inteligente das virtudes. Não? Bom, mais alguma coisa? Agora à noite, um jantar no Alvorada. Começou com uma conversa entre o ex-advogado de Lula, ministro Zanin, Gilmar, o decano e o presidente do Supremo Barroso com Lula, no dia da Magnitsky, ou seja, ontem. Né? E aí marcaram lá um jantar, hoje, no Alvorada, que é a residência do presidente da República. O ministro André Mendonça mandou dizer que não vai. Não sei o motivo. Não vai. Eu não sei se vão Luiz Fux e Nunes, o Nunes Marques. Não sei. Imagina a conversa que vamos fazer para a Lei Magnitsky. Não sei se vão erguer um brinde lá a Moraes. A nota que o Supremo fez, todo mundo está vendo que foi uma nota bem discreta, só falou lá no fim Moraes, o Supremo se justificando, que está fazendo tudo certo. Claro, não vai admitir que está fazendo errado. Quem tem que saber se está fazendo errado é a única instituição capaz de julgar o Supremo, que é o Senado. Né? Mas, enfim, é isso. Pois é, tudo isso está turbinando o que está marcado para domingo, manifestações aí pelo país inteiro. De Brasília, Alexandre Garcia.